E aí, queridos, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, vamos para mais um vídeo, tá? Esse já é o vídeo da manhã, tá bom? Já vou largar esse vídeo aqui na madrugada mesmo, eu tô gravando aqui por volta de 1 da manhã, eu tô sem sono nenhum, eu tô com sono todo desregulado, porque eu tô em casa, né? Tô fazendo tudo de casa, né? Nesse negócio de quarentena aí, porque eu positivei pra Covid, então, né? Eu tô com sono todo desregulado, as ideias vêm, né, na madruga. Então vambora, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu fiquei muito feliz aí, algum vídeo que eu fiz, não sei o que aconteceu, vocês me acharam que eu tava bonito. Não sei, mas teve um monte de gente aí de ontem pra hoje que começou a acompanhar aqui o canal, né? Se inscreveu aqui no canal, acho que umas quase 1000 pessoas, né? Obrigado mesmo aí, deram aquela moral monstra. E né, aperta aqui nesse botãozinho vermelho, rapaziada. Esse botão vermelho aqui é muito importante para você que tá me acompanhando, não faz ideia, apertando esse botãozinho vermelho, cara, você vai estar aqui dentro do canal, você vai ser um inscrito do canal, você faz parte dessa família, tá bom? Eu quero falar de base do Botafogo mais uma vez, mas eu não quero falar propriamente de Copinha, eu não quero falar propriamente do jogo contra o América Mineiro, isso eu já fiz no último vídeo, se você não viu, veja. Tá? Eu quero falar um pouquinho sobre uma divisão que existe muito clara na torcida do Botafogo, muito mesmo, tá? É uma divisão muito forte que existe na torcida do Botafogo e que eu gostaria de mediar, né? Eu acho que se eu tenho alguma utilidade aqui, né, além de comentar, opinar, passar informações do Botafogo, é realmente olhar cenários e tentar corrigir alguma coisa nos termos de relação da nossa gente, que é a torcida do Botafogo. Né? Eu odeio o termo influenciador, né? Mas se for para influenciar alguma coisa, que eu influencie para um pensamento, né? Para que todos consigamos, nos entender, né, cara? E entender que talvez todos nós, né? Seja você um cara que é muito entusiasta da base, você que é um cara muito crítico da base, para que nós possamos nos entender porque eu acho que nós falamos a mesma coisa de forma diferente, literalmente, né? O cara que tá do lado A e do lado B, eles falam a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, e isso dá cria uma rivalidade, perfil A contra perfil B no Twitter, galera A contra galera B no Twitter, botafoguense, né? Isso é uma besteira, né? Vamos lá. Eu publiquei, inclusive, isso no Twitter, eu acho que a grande maioria concordou comigo, eu fiquei bem feliz, né, com a repercussão positiva, né, desse tweet, que é o seguinte, né, exatamente isso, eu acho que a torcida do Botafogo precisa parar de brigar, né, de ter essa discussão de base, porque todo mundo fala a mesma coisa de uma forma diferente, tá? Primeiro de tudo, que eu penso, ninguém odeia a base, tá? Para começar, né? Eu, torcedor do Botafogo, Flávio, torcedor do Botafogo, de Rio das Ostras, tenho 27 anos e odeio a base. Eu torço contra a base toma gol, eu jogo a cadeira pra cima, eu fico feliz pra caralho. Eu duvido que existe esse torcedor, na boa. Eu duvido. Se alguém conhecer uma pessoa desse jeito, me traz que eu vou entrevistar aqui no canal, a gente vai fazer uma live com esse sujeito. Tá? Porque não existe. Nem o cara que é mais crítico possível da base é desse jeito. Tá? Começa aí, beleza? Você pode ter alguns que ficam mais entusiasmados com vitórias e alguns que ficam mais putos com derrotas. Tá? E aí é uma situação pra gente se entender. O que existe, né? Vamos primeiro falar desse corneteiro da base, né? Vamos tratar de maneira carinhosa aqui. O que existe nesse cara não é uma torcida contra as categorias de base ou os garotos que jogam, pelo amor de Deus, né? Pensar isso é uma tremenda idiotice. Idiotice essa que eu faço a minha culpa, porque eu já pensei desse jeito. Esse cara torce contra. Não é isso, né, cara? Isso era uma imaturidade minha. O que existe, gente, é uma indignação com o nível das categorias de base do Botafogo, em todos os sentidos, time, né, preparação, organização, estrutura, dinheiro, mediante ao que o clube exige, ao que o Botafogo exige, ponto. Né? Exatamente isso, certo? A gente vê os jogadores da base do Botafogo, a gente vê uns 2 ou 3 que, vão conseguir performar, conseguem ajudar de alguma maneira no time principal, um que estoura muito, né? O outro que de tanto joga bem nem chega a renovar, e isso é um problema gravíssimo, né? O cara joga pra cacete e ele não renova, o Botafogo não aproveita o melhor deles, vamos colocar assim. E o restante, cara, realmente não agrega, não ajuda, nem dentro, nem fora de campo. Então, cara, o que existe é uma crítica desses atletas, né? E a formação desses atletas que tá muito abaixo do nível que o clube precisa, ponto, isso é um fato, tá? O Juan, né? Que até tinha ali, a gente tinha uma expectativazinha na base pelo que ele fazia no Sub-17 e no Sub-20,
No profissional ele foi muito abaixo daquilo que o Botafogo necessitava. O Enio, idem, sei lá, o Pachu igualmente, o Vinícius Tanque igualmente. Então, cara, é um fato, o Botafogo revela atletas e esses atletas eles estão muito abaixo daquilo que o Botafogo precisa para vender atletas, conseguir ter uma vitrine boa e o pessoal enxergar bons fluidos nas categorias de base, conseguir comportar o time condizente com a realidade do Botafogo, por exemplo, para fazer um campeonato brasileiro competitivo, brigar na Sul-Americana, brigar na Copa do Brasil. Hoje a base do Botafogo está muito distante de entregar isso em altíssimo nível, certo? Entrega 2, 3 e o resto realmente não contribui tanto. Temos ali alguns pontos fora da curva, algumas safras são muito boas, outras nem tanto, certo? E aí eu vou pro outro lado agora, tá? Aí esse torcedor que é muito corneteiro, o que eu honestamente discordo de alguns, é olharem apenas pro atleta. Ah, esse atleta é uma merda, isso é um lixo, ficar dando apoio para esse tipo de cara. Por que será que o Botafogo ele não revela tantos atletas e ele não consegue ver talento em tantos atletas como, por exemplo, o Vasco consegue, o Fluminense consegue, o Flamengo consegue, o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro? Porque o Botafogo ele não tem uma estrutura que comporte isso e que também seja condizente com a grandeza do clube, certo? Isso é um fato. Existem clubes pequenos e médios, né, que têm estruturas para categorias de base muito melhores que o Botafogo. Isso é um fato. Uma prova disso é que o Botafogo ele terceiriza as suas categorias de base em diversos momentos, porque é o que tem para fazer. O Botafogo não tem dinheiro, o Botafogo não tem estrutura, não tem CT, vai ter, né? Isso que é o que nos move, né, rumo a um destino de esperança. Mas enquanto o Botafogo não tem, o Botafogo precisa comprar um jogador do Nova Iguaçu, repartir 50% do passe, como era o caso do PV, é o caso do Kaique, é o caso do Vitinho, que é do Resende, né? Tem que pegar um atleta sub-23 do Serra Macaense para dividir valores, TAC, né? Então, isso demonstra, né, qual é a condição do Botafogo. Por isso que o Botafogo não consegue, né? E quando tem algum atleta ali, esse atleta ele foi dispensado da base do Fluminense, ele foi dispensado da base do Vasco. Isso acaba acontecendo, não é pelo tamanho do clube, caralho. Isso é óbvio que não, né? Agora a gente vai ter a prova disso, que o Botafogo vai botar pra fuder na base e vai mostrar o seu devido valor agora com dinheiro, né? Mas é uma realidade porque o Botafogo ele não tem estrutura, o Botafogo não tem um CT para base, não tem alojamento para os atletas, não tem, certo? E aí é óbvio que ele não consegue competir no mercado e nas competições de maneira adequada em relação à grandeza do clube. Então eu acho que é um pouco de burrice você ficar, esse Maranhão lixo, esse Vinícius Tanque é uma merda, que era mesmo, né? Esse Gabriel Tigrão, pelo amor de Deus, aí ir no Instagram do moleque, encher o saco do cara. Porra, se a gente tem tantos casos desse, é porque existe uma estrutura de cima que não está fazendo um bom trabalho administrativo e, obviamente, né, tem um limite por conta desses problemas que o Botafogo enfrenta, estruturais e financeiros, correto? É o que eu coloquei aqui, né? O torcedor que corneta muito, ele deve avaliar que o jogador que é limitado, ele é uma consequência da estrutura e do dinheiro do clube. E tomara que isso melhore com a transformação que o Botafogo passará na mão do John Textor. Só assim para conseguirmos captar os melhores e prepará-los de maneira mais adequada. Só assim para a gente conseguir chegar no moleque e falar, pô, cara, aqui o projeto. Ele preferiu o Botafogo ao Vasco, ele preferiu o Botafogo ao Fluminense, ao Flamengo, ao Galo, ao Palmeiras. Só assim, certo? Para o Botafogo ser visto, enxergado como um lugar muito bom para se formar atletas, né? Não só para captar esses atletas, mas para formá-los de maneira adequada. Temos muitos atletas que eram talentosos, mas talvez a preparação desses atletas não tenha sido a mais adequada e a gente não conseguiu extrair o melhor dele. Isso acontece também, certo? O Botafogo não fez uma boa preparação dele de transição base profissional, não aproveitou da maneira adequada, não colocou no Carioca, aí o atleta não rende e vira um jogador comum, vira um jogador que vai pro Remo, vira um jogador que vai pro Criciúma, vira um jogador que vai pro América, né? Enfim, esse tipo de coisa, né? E aí, qual é o meu caso? Qual é o caso do Brownie, né? Aí eu vou pro uma outra parcela também, né? O 3, né? Que é o item 3 que eu coloquei aqui. Torcer pro time de base, né? Aí eu acabei de falar que o cara que fica puto com o time de base, ele não é um torcedor contra, né? Assim como eu não consigo enxergar, por exemplo, eu dei o exemplo do torcedor maluco, né? Que em tese torceria contra a base, isso não existe, né? Sei lá, João Pedro, né?
morador do bairro de Botafogo, ele se amarra no time sub-20 e com unhas e dentes ele defende a estrutura do Botafogo. Né? Ele acha do caralho tudo, o trabalho está sendo muito bem feito, ele passa um pano do cacete pra base e pra tudo que tá errado, ele acha que a base do Botafogo é no mesmo nível da do Palmeiras, do Galo. Esse cara também não existe. Tá? Isso daí também foi um personagem fictício inventado por quem, né, talvez seja radical a ponto de não gostar de quem acompanha a base. Tá? Isso é um fator. Né? Eu coloquei aqui, né? Torcer pelo time da base não é sinônimo de ser conivente com aquilo que ocorre. Né? Apenas você torcer pela superação da molecada, você torcer pela luta da rapaziada, ainda mais com todos esses problemas que o Botafogo enfrenta. Né? O Botafogo não tem a mesma estrutura que deveria ter, o Botafogo não tem a verba para contratar os melhores jogadores, o Botafogo, a batalha desses moleques para acordar cedo, treinar, meter o pé, é uma realidade dura da molecada da base do Botafogo. Certo? Não é uma realidade maravilhosa, não é um lazer, não é um mar de rosas, tá, para todos. Certo? Então você torcer para esses moleques darem certo com todas essas adversidades, irmão, é você ser entusiasta daquilo que salva o clube, que é a sua base. Sabe? Vira e mexe, você tem algum cara que você consegue vender, que você consegue performar no time principal. Ou seja, o cara que gosta da base, que acompanha, gosta de ir nos jogos, gosta de acompanhar, ver as transmissões, acompanha de perto, esse cara ele tem que ser taxado como alguém que é conivente com tudo que está errado no Botafogo. Aí é uma loucura também. Aí é um radicalismo do outro lado, certo? Vou pro meu parecer aqui. Brown, eu enxergo falha pra cacete na administração atual e nas antigas das categorias de base. Entendo, né, o socorro que o Botafogo necessita na sua estrutura gritante, todos entendemos. E ao mesmo tempo eu torço pra caralho o time de base. Né? A cada chute pra fora, a cada perda de gol que o Botafogo tinha ali contra o América Mineiro, eu jogava alguma coisa no chão, eu chutava a minha cama, eu torço, né? E não tem nenhum problema nisso. Né? Isso não significa que eu ache que tudo na base do Botafogo está lindo e maravilhoso. E nós todos, né, cara, você que é mais entusiasta, você que é mais crítico da base, nós todos temos que entender que é mesmo, cara, a gente está falando a mesma coisa. Né? A gente está falando a mesma coisa, certo? O que eu, que critico muito a base, reclamo, é que a gente não tem uma estrutura adequada condizente com o tamanho do clube. E o que eu, que sou entusiasta da base, reclamo, certo? O que o Flávio reclama talvez seja o mesmo que o João Pedro reclama, que caralho, eu torço muito pra base e infelizmente ela não pode mais porque a estrutura tá uma merda. Ou seja, a gente fala a mesma coisa, gente, de forma diferente. Não dá pra gente se entender, né? Não dá pra parar com briguinha de Twitter daqui, de lá, a turminha daqui, a turminha de lá. Pô, irmão, todo mundo vai se entender, né? É muito óbvio, né? Sentar e colocar a cabeça no lugar, cara, caralho, irmão, a gente fala a mesma coisa. Fato. Né? E o que a gente espera é que com o John Textor a gente tenha, né, uma diferença, uma mudança. Né? E é o que ele quer fazer, inclusive é um tema aqui do vídeo. Né? O que ele quer fazer, né, a intenção dele, a médio e longo prazo, é tornar o Botafogo, e não é só um bom lugar, o melhor lugar para se jogar futebol no Brasil. E aí eu me apego aqui, eu já falei sobre os jogadores mais velhos, eu já falei aqui sobre os jogadores aí, estrangeiros, e agora eu tô falando sobre os jogadores de base. Tá? Você com estrutura, você tem que ter, né, dinheiro para conseguir ter um aporte financeiro e oferecer melhores salários para esses atletas que têm muito talento, para eles renovarem o contrato. Um exemplo que o John Textor vai ter que resolver, Matheus Nascimento. Né? Matheus Nascimento termina o contrato dele no meio de 23. Ou seja, tá na hora do Textor chegar, meu filho, vem cá, vamos lá então. Vou te oferecer um salário tal, tu vai ganhar um aumento, tu vai se formar aqui, mas agora tua multa rescisória vai ser alta e você é jogador nosso. Tá? É isso. Né? Segundo, estrutura. Tu vai ter que oferecer do bom e do melhor para a formação desses atletas e não só para os atletas. Né? Mas para que os representantes, os pais, os responsáveis, os empresários, os agentes desses atletas olhem para o Botafogo e falem, caralho, o negócio mudou lá. Agora tem condição. Agora eu posso colocar o meu atleta aqui e eu tenho certeza que ele vai se tornar um jogador de alto nível técnico, tático e físico. Porque aqui tem os melhores profissionais, aqui tem o melhor departamento de fisiologia, aqui tem o melhor departamento médico de base, aqui tem a melhor psicologia, aqui tem a melhor estrutura. Beleza? É basicamente isso. Certo? E terceiro, né, buscar formar esses atletas de maneira adequada na cultura do clube. Sabe? Uma cultura de vitória, uma cultura vencedora, uma cultura que faça o atleta de trás entender o que significa o Botafogo. O próprio Eduardo Freeland, que muita gente tem implicância, mas nessa eu acho que ele está certo.
É o atleta olhar para as categorias de base do Botafogo, né? Não é igual hoje, né? Como é que eu convenço um moleque de 10 anos, de 13 anos, que o Botafogo ele é gigantesco como ele de fato é, mas se ele treina num pasto igual o Caio Martins, né? Se o alojamento do Botafogo é horroroso, né? Se o Botafogo ele tem que jogar em Várzea das Moças porque ele não tem um lugar adequado para jogar, né? Então, será que você consegue convencer esse moleque só no gogó? Acho que não. Na prática, você tem que convencer esse moleque a se entusiasmar e falar, caralho, aqui é incrível, jogar aqui é incrível, fazer parte dessa história é incrível, certo? Poder me tornar um desses caras aqui que estão aqui atrás é incrível. Poder fazer parte disso aqui, ó, é incrível, certo? Poder falar essa língua, essa frase que está aqui, né, foi uma frase que eu fiz, certo? Eu coloco aqui, aos não botafoguenses, peço desculpas, a língua é outra, vocês não devem ter entendido. Quando eu aprender a decifrar a tradução, eu explico, certo? É o moleque da base que ele vai chegar aprendendo a falar a língua do botafoguense, correto? E aí, irmão, ele vai subir muito mais preparado, certo? Para poder render e começar a entrar na cultura do clube, como, por exemplo, hoje a gente tem no Santos Futebol Clube. O Santos, por que a gente não consegue analisar, e eu vou para a macro para falar até de futebol geral, por que nós não conseguimos analisar, por exemplo, a gente consegue fazer uma projeção de como é que vai ser o ano do Flamengo. O Flamengo tem um baita time. Palmeiras tem um baita time, vai disputar, vai brigar por tudo. Atlético, tal. Como é que vai ser o ano do Atlético Goianiense? Brigar ali um pouquinho na Sul-Americana e fazer um campeonato brasileiro, ok. Né? Como é que vai ser o ano do Santos? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque o Santos ele pode estar na draga que for, zona do rebaixamento, eliminado de Copa do Brasil e tal. Do nada sobem 4 ou 5 moleques do Sub-17 e do Sub-20 jogando pra cacete e salvam o ano do Santos. Bota o Santos em oitavo, bota o Santos em quarto, em segundo, né? Leva pra ser vice-campeão de Libertadores. Essa é a realidade do Santos. Você não consegue decifrar o que vai ser o ano do Santos porque o Santos revela jogador pra cacete todo ano. E esses jogadores eles não sentem jogar no profissional. Porque já há uma cultura de molecada jogando no profissional sem sentir o peso. Então é normal, o torcedor tá ambientalizado, o atleta tá ambientalizado. Por que isso não dá certo no Botafogo? Porque no Botafogo é um moleque muito franzino, muito imaturo, no meio de uma porrada de gargamel, né, cara? De maluco, né, gigantesco, né? Porque a torcida não tá acostumada com isso, ela tá acostumada a cornetar, né? Ou seja, quando a cultura do clube se acostuma, quando o clube se acostuma culturalmente e rotineiramente a ver esses atletas talentosos entrando no profissional e engrenando, aquilo acaba se tornando rotineiro, sabe? E é isso que o John Textor quer fazer com o Botafogo nas categorias de base. Seja para atletas formados no clube desde o Fraldinha, seja para atletas formados no clube que foram captados através do mercado no Sub-15, 17, 20, seja atletas mais jovens, né, Sub-20 de outros países que o Textor também está querendo fazer, certo? E é isso. Eu espero que nós tenhamos esse destino, nós tenhamos esse futuro se tornando realidade, aquilo que a gente projeta. E aí, finalmente, todos nós, né, cara, o entusiasta, o radical, o crítico, todos nós possamos falar a mesma língua em relação a categorias de base. Valeu? Tamo junto. Fui.